Bom dia a todos. Programa de pós-graduação, mestrado profissional em engenharia mecânica, fatores críticos de sucesso na implantação de Enterprise Resource Planning, ERP. Orientadora, professora doutora Miroslava Hanzajic. Co-orientador, professor doutor Alcione Viagem e aluno Domingos Altobello Neto. Qualificação. Resumo. Por que implantar ERP? Por causa da racionalização no uso de recursos, identificação no momento exato da geração da demanda, considerando a aquisição de insumos e distribuição da mão de obra, otimizar decisões, planejamentos e competitividade. Qual que é a dificuldade na implantação do ERP? Então, por isso, o nosso resumo ele diz que nós pretendemos conhecer os fatores críticos de sucesso na visão dos autores e na visão dos especialistas, pensando em potencializar o sucesso das futuras implantações de ERP. Contexto. Então, nós vivemos um mercado competitivo, temos a necessidade de rapidez nos processos de tomar a decisão, necessidade de informação em tempo real e online para tomar a decisão. Então, quais são essas informações? Níveis de estoques, insumos, materiais, recursos humanos, capacidade desenvolvendo financeira, produção e vendas, geração de relatórios e dashboards, compliance para as solicitações do governo, participação de cadeias de suprimentos. O sistema ERP ele surge como ferramenta para atingir esses objetivos. Tudo começa geralmente com a definição da alta administração da empresa. Ela pondera quais são os pacotes ERPs disponíveis no mercado que podem atender essa demanda requerida. Tem um valor estimado. Quais são as vantagens? A necessidade de se ponderar vantagens, desvantagens, prós e contras. Quais são os riscos, impactos e quais são as formas de mitigar com essa aquisição desse empreendimento? Quais são os planos B para contornar esses riscos? Qual que é a situação atual da empresa e onde se pretende chegar com essa implantação? Qual é o problema? Nós buscamos implantar sistemas ERP, a empresa tem que se adaptar a esse ERP. Se busca obter sucesso e um bom desempenho na operação do ERP. No início, esses riscos que nós mencionamos no slide anterior, eles não estão totalmente mapeados. Há uma preocupação em manter a saúde da empresa, mesmo com essa implantação do ERP. Então, mais uma vez, fica reforçado a necessidade de conhecer os fatores críticos de sucesso para garantir uma boa implantação e potencializar o sucesso das implantações. As hipóteses são: os especialistas confirmam esses ERPs que nós vamos elencar aqui? E os especialistas, eles definem uma lista de fatores críticos de sucesso de maior importância? A justificativa é que somente a implantação do sistema ERP não é a solução para a melhor eficiência da empresa. Embora a empresa torne-se praticamente outra e muitas vezes ocorre reciclagem de funcionários, racionalização de mão de obra e alteração da estrutura departamental. Então, o conhecimento dos fatores críticos de sucesso é para evitar o fracasso das implantações e potencializar o sucesso. O objetivo geral é para elencar quais são os principais FCS para a implantação de um sistema ERP. Os objetivos específicos. Pesquisar na literatura relevante quais seriam os fatores críticos de sucesso na implantação dos ERPs. Obter representatividade entre os especialistas brasileiros. Comparar as informações obtidas entre os especialistas brasileiros e o que nós verificarmos na literatura relevante. Esse trabalho ele pretende elencar os principais FCS e não serão abordados planos de implantação ou qualquer outro conceito que esteja fora do escopo dessa dissertação. Os sistemas de planejamento e produção eles surgem com o MRP e o MRP2, que são siglas em inglês. Surgem nos anos 80
com o início da utilização das redes computacionais ligadas a servidores. Esses servidores eles passam a ser mais baratos e mais fáceis de utilizar do que os antigos mainframes. E então isso daí contribui para a evolução das atividades de gerenciamento, de produção e logística. Então é onde surge o Manufacturing Resource Planning, o MRP2. Então o MRP ele está no âmbito do que? O que, quanto e quando. Comprar para você desenvolver um produto, para você fabricar um produto. O MRP2 ele vai mais além. Como eu vou fazer? Quais são os recursos que eu preciso para conseguir produzir? Então, segundo a APIX, o ERP é uma estrutura de planejamento de todos os recursos de um negócio, desde o planejamento estratégico até a execução. É um software com ferramentas de tecnologia, é um software e ferramenta de tecnologia de informação. Ele pode automatizar processos, compartilhar informações entre áreas funcionais e processar transações de negócio de forma eficiente. Oferece suporte à organização de dados para tomar decisão e análise. Ele está organizado em módulos que oferecem suporte a áreas. Então, esses módulos podem ser finanças, marketing, recursos humanos, operações, compras e logísticas. Então, por exemplo, eu posso implantar um ERP que ele fica restrito à área de finanças. O compartilhamento de dados em tempo real é habilitado usando um banco de dados comum entre esses módulos finanças, marketing, recursos humanos, operações, compras e logísticas. Então, o MRP ele está no âmbito do que? Bill of Materials e de inventário, ou seja, lista de materiais e inventário. Já o MRP2, ele pensa o que? Em ordem de entrada, de saída, planejamento mestre, contas a pagar, contas a receber, livro-razão, contabilidade, custo padrão, capacidade requerida para você produzir, planejamento, compras e, de novo, planejamento mestre. O ERP ele vai um pouco mais além. Então, você já consegue se encaixar numa cadeia de suprimentos. Qual que é o gerenciamento da demanda? Você consegue trabalhar melhor. Logística e distribuição, ordem de serviço, marketing, vendas e e planejamento de operação. Custo avançado, gerenciamento da qualidade, recursos humanos, engenharia de produtos. E hoje, os avanços em ERP. Isso aqui é uma figura que nós obtivemos da SAP. Então, se pensa o que? O relacionamento com o cliente, que é o CRM, Business Project Management, então é o BPM. Então, você estudar o que você tem na sua empresa em termos de tarefas e processos, né? E você estruturar depois, a partir de um BPM, conceitos específicos da indústria, relacionamento com o fornecedor, e-commerce, e integração com a internet das coisas, e blockchain integration, né, que é um protocolo de segurança. Então o ERP, eu consigo ter ele controlando toda uma empresa. Então, desde do inventário, finanças, recursos humanos, produção, serviço, compras e o MRP. O mercado é bastante interessante. Então, por exemplo, aqui no Brasil, dados da FGV, diz que 33% em 2020 estava com a TOTVS, 32% com a SAP e 12% também com o Oracle, né? Então, a SAP ela foi fundada em 1972, é a pioneira nesse sistema ERP. E a TOTVS ela é uma empresa brasileira que
foi fundada a partir da Microsiga em 1989 e depois se consolidou como TOTVS em 2005. O mercado de sistema ERP é um dos que mais crescem na indústria da tecnologia de informação. E se antes era restrito a organizações devido ao seu alto custo, se tornou uma ferramenta viável e imprescindível também para pequenas e médias empresas. Então, por exemplo, olha, aqui falando em termos dos Estados Unidos, 822 bilhões em 2018. Alemanha, 100 bilhões. França, 71 bilhões. O Brasil está aqui em nono em 2018, com 47 bilhões de dólares. A lógica dos sistemas ERP permite informações em tempo real, confiabilidade de dados, monitorados simultaneamente, relação de causa e efeito, minimiza a complexidade de toda a operação. Então, isso daí permite o que? Mais subsídio para você planejar, diminuir gasto, repensar a cadeia produtiva. Então, vem a partir de uma ordem de vendas, você inicia o processo de fabricação e isso é distribuído para múltiplas bases. Quais são? Estoque, insumos, logística e assim sucessivamente. A lógica do sistema ERP, ela pensa no controle em tempo real, redução do tempo que o produto fica parado no estoque, relatório diário, produtos que estão dando prejuízo, produtividade, atendimento a exigências do governo, sistematização de informações. Então, você pensa em todo o controle das etapas que levam até o produto final. A produção ela se torna mais inteligente. Então, por exemplo, você pode ter um equipamento que está dando prejuízo. Você começa a estudar como tirar ele de linha, né? Como tratar, como contornar. E aí, o que você tem? Você tem a visão da empresa como um todo. Só que tem os desafios, né? Então, os projetos eles são demorados, caros, arriscados, complexos, de alto investimento. 1 em cada 3 é considerado sucesso. Isso em 2000, um estudo que a Boston Consulting fez em 2000. É fundamental pensar nos detalhes antes de eu implantar um sistema ERP. E o fracasso? Se não planejarmos, se não conhecermos, se não tivermos preparado para a mudança, se os processos não estiverem definidos, a migração também, se ela não estiver definida, se não tiver sido testado corretamente. Então, o que são os fatores críticos de sucesso que dão título a essa pesquisa, faz parte do título? Então, está se pensando que eu não consigo controlar todos os fatores integralmente durante uma implementação. Então, se pensa o quê? Gestão por fator crítico de sucesso. Eles são fatores que possuem grande influência no projeto e que eu tenho que gerenciar corretamente. São fatores-chave que deve-se ter ou precisar que juntos ele pode realizar uma missão e conseguir o sucesso dessa missão. Então, o primeiro que nós temos é o suporte da administração. O que a SAP diz? É essencial que os donos ou diretores da empresa, os profissionais de alta administração diretamente envolvidos com as decisões estratégicas estejam participando ativamente desse grupo, na definição dos processos e regras de negócio. A composição em trabalho em equipe, então tem que pensar na equipe que ela seja qualificada e represente as várias áreas funcionais. Então eu vou usar os consultores de maneira apropriada. Essas pessoas, elas também têm que ter uma remuneração equilibrada, né? Têm que ter as habilidades adequadas. Elas estão preocupadas em avaliar a metodologia que vai ser utilizada, o nível de conhecimento, o comprometimento da equipe. Também essa equipe deve estar devidamente envolvida. Os tomadores de decisão, né, o campeão do projeto. Então, eles vão trabalhar o quê? Os aspectos técnicos e motivacionais do processo. Eles vão fazer interação entre as diversas áreas e a área de TI. Vão promover uma visão do projeto sempre, avançando a integração ao longo das fases. Vão promover mudanças na organização. E eles vão acompanhar e monitorar o progresso do projeto, além de encaminhar a equipe para um objetivo comum. Então,
papel de liderança. O plano de negócios e visão, então, é praticamente algo que nós já dissemos anteriormente, mas aqui consolidados no FCS. Nós temos que ter metas e objetivos claros, compreender quais são os objetivos estratégicos e pensar também qual que é a estratégia de implementação do ERP. Né? Isso tem que ser compartilhado com o vendedor, com a empresa que está participando da implantação. Né? Então, a visão, a missão, né? Tudo isso tem que estar muito claro entre as partes. O gerenciamento de projeto. Então, é um empreendimento, a implantação do ERP, que tem que ser tratado realmente como um gerenciamento de projeto. É um projeto complexo e pode acontecer eventos inesperados. Ele depende de vários fatores, pode impactar no prazo e na implantação. Então, tem que ser tratado como um gerenciamento de projeto. A opção de arquitetura, técnica e infraestrutura tecnológica, outro FCS. Então, tem que se pensar em seleção cuidadosa de pacotes, opção de arquiteturas, a seleção e implementação técnica do sistema, a infraestrutura tecnológica, a versão adequada do ERP, a configuração desse software, a seleção do pacote ERP que vai ser utilizada, a adequação do software e hardware definindo a arquitetura, monitoramento e avaliação de desempenho. Tem que ser pensado logo no início. Como eu vou conseguir? O que tem no mercado? Então, eu posso utilizar, né, uma metodologia que se chama Request for Information, RFI. Eu vou perguntar no mercado o que tem disponível e vou pedir propostas depois que eu entender o que eu quero, que é Request for Proposal. Reorganização de negócios e de processos de negócios. Com a implantação do ERP, a empresa ela se torna outra. Ela vai ter que se adequar ao ERP. Né? Então, eu vou fazer uma reengenharia dos processos de negócio e vai acontecer uma mudança de estrutura, via de regra. Né? Então, eu vou mapear esses processos utilizando uma técnica como, por exemplo, o BPM, né? Que é o Business Process Modeling Planning. Então, eu vou verificar o que é feito na empresa, né, e vou trabalhar com essa melhoria e adequação, muitas vezes suprimindo atividades, fazendo uma readequação de funções, outra estrutura departamental. O ERP e a empresa e a estrutura departamental, os funcionários, tem que ser uma coisa só. Datas de entrega e escopo menor. Então, embora tenha um gerenciamento de projetos, eu tenho que procurar ter escopos menores para ter um gerenciamento o melhor possível. Então, isso facilita no controle da evolução do empreendimento. Parceria. Né? Então, eu vou fechar uma parceria, né, com o fornecedor, com a empresa que vai implantar, né, e eu tenho que trabalhar em parceria o tempo todo. Né, porque mesmo depois que eu assinei um contrato, às vezes eu vou levar 3 anos. Eu tenho que ter uma parceria com essas pessoas. Um bom relacionamento. Comunicação interdepartamentais, outro aspecto muito importante, um fator crítico aqui. Então, gestores dos departamentos, eles têm que trabalhar de formas coordenadas um para o outro, mais facilidade para implementar planos de ação, a cultura integrada entre os liderados e tem que manter uma integração entre todas as equipes de desenvolvimento. Então, aqui tem, né, se eu apareço com um problema, você não tem que falar, ó, me manda um e-mail. Não, tem que ser fácil resolver esse problema. Não pode ter alguém, ó, não é comigo. Não, eu tenho que montar uma coisa orquestrada, harmônica, né? Para conseguir essa cooperação e comunicação interdepartamentais. O suporte do vendedor, ele tem interesse que o produto dele tenha sucesso aqui na implantação. Então, para quê? Então, eu tenho que buscar
com ele, assistência técnica, manutenção de emergência, atualizações, o treinamento do usuário, né? Tem que ter uma parceria com os consultores, né? Que não necessariamente são os vendedores do hardware, do software, né? Tudo isso para quê? Para eu conseguir também, nesse fator crítico de sucesso, atingir mais facilmente os objetivos, né? Aqui, então, tu tornas eternamente, né? Isso aqui é uma brincadeira, mas realmente tem que ter essa relação, né? Temos que contar com esse vendedor, né? Então, uma brincadeira, né? Mas e a garantia de qualidade, né? A garantia de qualidade é essencial. Ela tem que ser estabelecida nas fases iniciais de implementação do ERP para evitar resultados errados e correção cara depois. Então eu tenho que testar, tenho que pensar como que vai ser o meu procedimento de teste. Pré-testar, testar, operação simulada, garantia de qualidade. Esse ponto aqui também é muito importante, envolvimento e treinamento do usuário. Então o treinamento está ligado fortemente às características do produto. Então o treinamento ele tem que ser um suporte técnico para o usuário final. E o empregado, né, o funcionário, ele tem que ter uma real visão do que é que vai acontecer, para evitar emoções negativas, perspectivas negativas que podem atrapalhar na execução. Então, eu tenho que evitar dúvidas, né? E quando eu evito dúvidas, eu trago ele para mim, eu consigo melhor envolvimento, né, com ele. Gerenciamento de mudanças. Então, vai exigir um realinhamento da empresa. A maneira de pensar vai mudar. E a maneira de pensar, ela tem que estar sincronizada com o novo sistema. Então, aqui uma brincadeira novamente, né? A pessoa chegando aqui com, olha, é mais fácil você usar a roda aqui. Não, obrigado, nós estamos trabalhando, né? Então, é um processo de mudança. Os sistemas legados são aqueles sistemas que já existem na empresa e eles vão ser substituídos pelo ERP. Então, né, às vezes algo que já tem, que está controlando uma operação, um protocolo, um procedimento, né? E não necessariamente eles conversam com os novos recursos. E a gente tem que avaliar se eles continuam, se são descartados ou se são substituídos. Se eles participam aqui do handshake. A nossa proposta metodológica é pesquisas em artigos relevantes, como se dá essa implantação do ERP, uma revisão bibliográfica entre os renomados autores, consolidar a lista dos FCS, realizar uma survey, né, a partir do que eu consolidei, perguntar para os especialistas, né, e aí eu submeto esse questionário. Então, eu vou ter um levantamento dos FCS na bibliografia, uma organização deles, né, após esse levantamento, né, eu vou compilar o que é na visão dos especialistas e vou ter os FCS já consolidados em âmbito nacional. O desenvolvimento, né, então, uma pesquisa teórica, foi feita uma pesquisa teórica, utilizamos palavras-chave como FCS, ERP, implantação, pesquisamos em sites como FGV, Google Acadêmico, Cielo, Publisher Parish, e pesquisamos em artigos e trabalhos, dissertações, né? Então foram 46 artigos. Então aqui, por exemplo, 40 artigos foram que nós pesquisamos. Então, artigo de congresso, dissertação, alguma monografia relevante de graduação, um projeto de dissertação. Então, foram os materiais que nós pudemos levantar. Temos materiais que começam em 2002 e vão até 2019, perfazendo 46 artigos. Nós chegamos que os autores, né, no levantamento feito com os autores, para eles o envolvimento e treinamento do usuário vem primeiro, depois suporte da administração,
Depois vem desenvolvimento de software, teste e solução de problemas, reorganização de processos e negócios, composição para trabalho em equipe, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de projetos, suporte do vendedor, cooperação e comunicação. Então, nessa ordem, né? Plano de negócio e visão, em décimo. Em 11º, opções de arquitetura, implementação técnica, infraestrutura tecnológica, conhecimento dos sistemas legados, vem lá em 12º, campeão do projeto, vem em 13º, parceria em 14º e datas de escopo menor, 15º. 15 fatores críticos de sucesso. Depois nós pesquisamos com pessoas que trabalham nessas diversas áreas que estão descritas aqui, né? Então, engenharia, desenvolvimento de produto, consultoria, sistemas de ar-condicionado, TI, gestão empresarial, supply chain, diversas áreas. 35 pessoas. Então, perguntamos se elas trabalham com RP, 25 trabalham dessas 35. Qual RP elas utilizam? O SAP desponta em 14, 7 não utilizam. O TOTUS tem 1. Né? Oracle, nós verificamos 2. E outras marcas. 20 trabalham com engenharia dessas pessoas. Quanto tempo trabalha com engenharia? Nós verificamos que a partir de 3 anos, né? A partir de 3 anos, as pessoas já trabalham em engenharia. Né? Trabalha entre 1 e 3 anos. Quanto tempo trabalha com ERP? 2 pessoas trabalham entre 1 e 3 anos. Os demais, a partir de 3 anos. E quantas vezes participou de implantação com ERP? Então, nós verificamos que somente 12 desses 35 não trabalharam com implantação, sendo que 12 trabalharam mais de uma vez. Então, aqui nós já verificamos que as perguntas na escala Likert, elas tiveram pouca variação, né? No frigir dos ovos ficou entre 4 e 5, a nossa escala ia de 1 a 5. Né? Então, realmente, esses 15 fatores, os especialistas entenderam que são importantes. E depois nós pudemos verificar que variou bem pouco aqui o desvio padrão, né? Mais ou menos em torno de 0,45, né? Se fosse pegar essa pontuação da escala Likert. Os especialistas entenderam que, diferente dos autores, o suporte da autogerência vem primeiro e depois vem o treinamento dos usuários. Né? Nós vamos falar um pouco mais à frente, mas nós tivemos 10 manifestações de pessoas que disseram que acrescentariam algum FCS. E aqui está o comparativo, né? Então, procurando já, aqui está a classificação dos especialistas e aqui a classificação dos autores. Então, aqui, ó, teve apenas uma inversão entre envolvimento do usuário e suporte da alta gerência. Depois, nós tivemos um bloco que ficou suporte do vendedor, né? Reorganização de processos, gerenciamento de mudanças, cooperação interdepartamental, desenvolvimento de software, plano de negócio e visão, composição de trabalho em equipe, gerenciamento de projetos, ficaram todos aqui num segundo bloco. Só teve uma diferença aqui. Esse campeão do projeto, ele passou para o terceiro bloco aqui. Né? E depois, o terceiro bloco vem parceria, conhecimento de sistema legados, né? Datas de entrega e escopo menor. E esse aqui, opções de arquitetura, ele passa aqui para o segundo bloco na visão dos autores. Na discussão dos resultados, né? Aqui são as perguntas se acrescentaria, né, algum fator. Então, sim, deve ter uma visão muito clara das responsabilidades de todas as partes.
principalmente das áreas de suportes dos provedores do sistema, a importância de ter um plano B para a fase de transição do antigo para o novo, se existir. Então, nós entendemos que a gerencial está contido nos fatores de gerenciamento de projetos, suporte vendedor, composição trabalho-equipe, cooperação interdepartamental, gerenciamento de mudanças. Aderência de equipe, maturidade, plano de desligamento de pessoas, transparência e qualidade. Então, uma pessoa respondeu isso. Nós entendemos também que faz parte de algo gerencial e está onde está envolvimento, treinamento do usuário, gerenciamento de mudança e suporte da alta administração. Outra pessoa respondeu: considero fundamental que a fase que antecede a escolha do RP e seu desenvolvimento seja de diagnosticar adequadamente os processos atuais e projetar os mais adequados para o futuro, de acordo com o modelo de negócio e de gestão da empresa. Entendemos que a gerencial está contida em suporte de administração, plano de negócio e visão e reengenharia. Outra pessoa respondeu: ter como premissa a estrutura do sistema e sua funcionalidade, evitando fazer adaptações para manter o que existe hoje na empresa. Nós entendemos que é técnico e envolve conhecimento de sistemas legados. Se possível, outra pessoa respondeu: disponibilidade de um ambiente de teste, provedor, desenvolvedor de software para o trabalho de treinamento dos usuários, aberto a eles apresentar sugestões para ganhos de produtividade. Entendemos que esse fator é técnico e ele está em opções de arquitetura, técnicas de implementação, tecnologia, infraestrutura, envolvimento de treinamento de usuário, desenvolvimento de software, teste, solução de problemas. E uma outra pessoa foi mais detalhista ainda: são também extremamente importantes como fatores críticos de sucesso, orçamento, infraestrutura, espaço em disco, verificar a capacidade de fazer backup, e outro ponto importantíssimo são os testes de homologação. Entendemos que a técnica gerencial está em gerenciamento de projeto, opções de arquitetura, técnicas de implementação tecnológica, infraestrutura, desenvolvimento de software e solução de problemas. Então nós acabamos concluindo aqui que realmente, primeiro ponto, os que estão no topo da lista, apenas invertendo a ordem: apoio da alta administração, envolvimento e treinamento de usuários. Então, os especialistas, eles estão preocupados com o gerenciamento de projetos. Eles confirmam os 15 FCS independente da ordem. E o que eles sugeriram como FCS, eles constam na lista. Aqui nós também imaginamos propostas para desenvolvimento futuros, que seria aprofundamento dos FCS, detalhando-os como forma de potencializar o sucesso de suas implantações e operações. Trazer mais desses fatores às concepções dos produtos e também os processos de implantação pré-estruturados de implantação desses pacotes. E seria também oportunidade de estudo verificar como que seria o gerenciamento dos FCS em diversos desses pacotes disponíveis no mercado. Agradeço a todos os participantes. Muito obrigado. Aberto a perguntas.